Boa noite a todos. Boa noite. Todos nós estamos reunidos para estudarmos a obra, o Livro dos Médiuns. Hoje é exatamente 9 de julho de 2019. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Nesse movimento, amado Mestre Jesus, nesse nosso encontro de amigos e irmãos, em que nos predispomos ao trabalho, ao estudo da obra, o Livro dos Médiuns. Iremos sempre, Jesus, te pedir a permissão, a proteção e a inspiração necessária. E que o Senhor possa nos ajudar a preparar o nosso terreno interno, para que possamos fazer um movimento e buscarmos nos tornar pessoas melhores. Graça te damos por mais essa oportunidade e que os nossos amigos espirituais possam nos inspirar, nos conduzir, porque esse trabalho que nós realizamos, nós fazemos em teu nome. Muito obrigada, Divino Amigo. Então vamos lá, nós estamos na introdução feita por o nosso querido Kardec, 5º parágrafo da introdução. Algumas pessoas gostariam que tivéssemos publicado um manual prático muito sucinto, contendo em poucas palavras a indicação dos processos que se devem empregar para entrar em comunicação com os espíritos. A gente percebe que isso, até hoje, o povo quer fazer, quer aprender, mas quer aprender rápido. Já por experiência, curso de mediunidade rápido, e você direcionar esse grupo para fazer trabalho de desobsessão, terá problema. Então, agora, se um grupo se reúne e vamos estudar o Livro dos Médiuns, que dá em torno de 3 anos e meio, 4 anos, estudar seriamente, e esse grupo ir para o trabalho mediúnico, a maturidade desse grupo será muito maior, a segurança do médium muito maior. Então, o bom realmente é estudar a obra básica. Dentro do nosso movimento espírita, nós temos que promover esse tipo de estudo. Nós temos que promover o estudo das obras que são a base da doutrina espírita. Temos que promover, nós temos que quebrar o vício de nos limitarmos apenas ao estudo apostilado. Nós não podemos nos distanciar das obras básicas. O estudo apostilado, o propósito da Federação Espírita Brasileira, foi dar um norte. Só que, infelizmente, o espírita acabou se viciando a estudar só a apostila, que é o quê? São pedaços, textos, cortes de textos de vários livros. Então você tem que verdadeiramente, você pega aquilo ali, mas aquilo ali é um texto pequeno, é um corte. Vamos pegar aquele material e eu vou lá na obra para eu estudar, para eu entender o que ele está tentando falar aqui. E não eu me limitar apenas a vir para o ERJ e ficar dentro da sala lendo a apostila. Nós vamos ser um espírita empobrecido. É extremamente empobrecido quando se fala de conteúdo da filosofia, da ciência e da religião espírita. Então, pensam elas, as pessoas, que um livrinho dessa natureza, em razão do seu baixo custo e pela possibilidade de se espalhar profusamente, representaria um poderoso meio de propaganda. Então, eu preciso assim, olha, tu faz esse livro muito grosso, vai ficar difícil, o povo não vai querer ler. Faz uma coisa curtinha, rapidinho, que aí todo mundo quer ler. E o Kardec chama de livrinho. Representaria um poderoso meio de propaganda, pela multiplicação do número de médiuns. Aí vem Kardec. A nosso ver, semelhante obra, em vez de ser útil, seria nociva, ao menos por enquanto. A prática do espiritismo é cercada de muitas dificuldades e nem sempre é isenta de perigos, que só um estudo sério e completo pode prevenir esses perigos.
Então, em nenhum momento o nosso professor fala que fazer um trabalho de desobsessão, ou fazer um trabalho da evocação dos espíritos, ou conversar com os espíritos, que isso é algo muito simples, não é. E pode ser perigoso. Perigoso a que nível? Você pode se fascinar, como você pode ser marionete de espíritos zombeteiros e brincalhões, e fazer um estrago na tua vida e na vida de muitos. Então, muito comum as pessoas vão para a reunião mediúnica, o espírito falou isso, isso e isso, e a pessoa acredita e fica fascinada por aquilo. E se o espírito disser então que ela é médium, ou então que ela é um espírito evoluído, que ela tem uma grande missão, ela sai de lá achando que é a Madre Teresa de Calcutá. E se fascina. Então, por isso é que ele fala do perigo. Então, eu tenho que saber o que é comunicação, que tipo de espíritos pode se comunicar e o que os espíritos sérios falam. E o que os espíritos zombeteiros falam. O que os espíritos levianos falam. Que só um estudo sério e completo pode prevenir. Seria, pois, de temer que uma indicação muito resumida provocasse experiências feitas com leviandade, das quais os experimentadores viessem a arrepender-se. São atitudes inconvenientes e imprudentes, com as quais não se deve brincar, de modo que julgaríamos prestar mau serviço, pondo-as ao alcance do primeiro estouvado que achasse divertido conversar com os mortos. Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério. Então, isso, olha, eu gostaria de conhecer o mundo espiritual. Tá, você vai estudar o livro dos Espíritos. Você vai acabar o livro dos Espíritos, você vai passar para o estudo de o livro dos Médiuns. Quanto tempo leva isso? Mais ou menos em 7 anos. Então eu não quero não. Eu digo, então, você será um péssimo trabalhador. Porque a sua intenção é curiosidade, não é prestar serviço. E te colocar lá dentro será um perigo para a instituição como para você. Então, os apressadinhos, perder esse tipo de pessoas dentro da instituição espírita não vai fazer falta, vai fazer um bem. O agoniadinho que quer ir logo para a reunião mediúnica, que quer ver como é que a coisa acontece, esse é um tipo de trabalhador que vai dar problema. A melhor coisa é ele desistir e ir embora. Não vai fazer falta nenhuma. Quem verdadeiramente respeita o trabalho e leva a sério, vai ter a paciência necessária para estudar, para poder servir melhor. Mas os agoniadinhos vai ser acidente na certa. Eu vou para outra instituição que lá eu posso, vá. Mas aqui não. Entendeu? Isso que ele diz. Dirigimos-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, aos que compreendem toda a sua gravidade e não fazem mero passatempo das comunicações com o mundo invisível. Havíamos publicado uma instrução prática com o objetivo de guiar os médiuns. Essa obra está hoje esgotada e, embora a tenhamos... Ele colocou uma nota aí no de vocês? Sim. Trata-se de obra... Instrução prática sobre as manifestações espíritas, traduzida e publicada pela FEBA. Com o objetivo de guiar os médiuns. Essa obra está hoje esgotada e, embora tenhamos feito com um fim grave e sério, não a reimprimiremos, porque ainda não a consideramos bastante completa para esclarecer acerca de todas as dificuldades que se possam encontrar. Então, isso aqui fica, inclusive, um chamado para as instituições espíritas, para realmente nós repensarmos nesse curso relâmpago sobre mediunidade e jogar as pessoas no trabalho mediúnico. Um curso de 6 meses, de 8 meses, eu estou passando a experiência. Nós fizemos um curso de 8 meses para trabalhadores espíritas. Para aquele que já está aqui há um determinado tempo, ou para quem tem determinado tempo de OS. E nós percebemos algumas pessoas com dificuldade. Coisa que nós já dirigimos 2 estudos de livro dos médiuns com prática mediúnica. Quando nós chegamos no momento exato de irmos à prática mediúnica, nós não tivemos um contratempo. Então fica comprovado o benefício do estudo. Não do cursinho de 6, 8 meses. Não dá.
Não dá. Tanto é que eu fiz esse, vai ser o último, não vou repetir. Quem quer fazer prática mediúnica vai ter que estudar Livro dos Médiuns 3 anos e meio. Entendeu? Então, que ele diz, um livro rapidinho não vai resolver. Um estudo rápido não vai, um cursinho não vai resolver. Havíamos publicado então uma instrução prática com o objetivo de guiar os médiuns. Essa obra está hoje esgotada e, embora tenhamos feito com um fim grave e sério, não a reimprimiremos, porque ainda não a consideramos bastante completa para esclarecer acerca de todas as dificuldades que se possam encontrar. Substituímos-la por esta, na qual reunimos todos os dados que uma longa experiência e conscienciosos estudos nos permitiram colher. Esperamos que ela contribua para imprimir ao Espiritismo o caráter sério que constitui a sua essência e para evitar que haja quem nele veja objeto de frivolidade e de divertimento. E eu acho legal. Eu queria conhecer a mediunidade. Beleza, você vai fazer o estudo de Livro dos Médiuns. E quanto tempo? 4 anos. 4 anos? Eu vou ter que esperar 4 anos. Se você quiser, vai ser 4 anos de estudo. Isso é legal porque já é a primeira eliminação. Você está entendendo? Se a pessoa tiver o bom senso, entender a seriedade, saber que ela tem que se preparar para isso, ela vai realmente se predispor a fazer um estudo de 4 anos. Mas se for uma pessoa imediatista, interesseira e curiosa, não vai ficar. Então não vai fazer falta. A gente não tem que lamentar os que se vão, a gente tem que se lamentar os que ficam atrapalhando. A essas considerações ainda acrescentaremos outra muito importante. Qual é? A má impressão que produzem nos novatos as experiências feitas com leviandade e sem conhecimento de causa. Elas apresentam o inconveniente de gerar ideias falsas acerca do mundo dos espíritos e de se prestarem à zombaria e à crítica, quase sempre fundada. Então, olha o perigo de você levar uma pessoa inexperiente. Não tem noção de nada, não tem conhecimento nenhum. O espírito vai chegar e vai dizer, eu estou com a corda no pescoço, estou com a corda no pescoço. O que ela vai pensar disso? Como é que ela vai visualizar isso? Ela não consegue entender. O espírito vai dizer, eu estou na senzala, estão me matando. Ela vai achar que ele está lá na senzala ainda mesmo. Não estudou. Ou então sai de lá dizendo, esse povo é tudo doido, isso não existe não. É por isso que os incrédulos raramente saem convertidos dessas reuniões e pouco dispostos a reconhecer que haja alguma coisa de sério no espiritismo. A ignorância e a leviandade de certos médiuns tem gerado mais prejuízos do que se pensa na opinião de muita gente. Olha, isso aqui é tão forte. A ignorância, ou seja, o não saber, e a leviandade de certos médiuns tem gerado mais prejuízo do que se pensa na opinião de muita gente. A leviandade do médium, um médium leviano. Acaba, se alguém se depara com um médium leviano, e se essa pessoa tiver um pouco de bom senso, ela vai simplesmente rotular a doutrina espírita por aquele médium. Então, como o médium foi leviano, a criatura vai achar que a doutrina é leviana. E aí esse médium realmente está fazendo um movimento de muito mal, né? Muito prejuízo, como ele fala. Nos últimos anos, o Espiritismo tem realizado grandes progressos, imensos progressos, sobretudo os que conseguiu efetivar depois que tomou o rumo filosófico, porque passou a ser apreciado pelas pessoas esclarecidas. Hoje, já não é um espetáculo, mas uma doutrina de que não mais riem os que zombavam das mesas girantes, porque vocês já devem ter estudado, ou devem ter visto isso no filme Allan Kardec, que foi retratado muito bem. A mediunidade, ela era usada nos palcos, era show, cobrava para assistir. E é isso que ele está dizendo aqui. Nos últimos anos, o Espiritismo tem realizado grandes progressos,
imensos progressos, sobretudo os que conseguiu efetivar depois que tomou o rumo filosófico, porque passou a ser apreciado pelas pessoas esclarecidas. Hoje já não é um espetáculo, mas uma doutrina de que não mais riem os que zombavam das mesas girantes, esforçando-nos por levá-lo para esse terreno e aí mantê-lo. Estamos certos de que lhe conquistaremos mais adeptos úteis do que provocando a torto e a direito manifestações que se prestariam a abusos. Temos a prova disso todos os dias pelo número de adeptos conquistados pela simples leitura de O Livro dos Espíritos. O movimento espírita chegou ao momento que ele está voltando ao palco. É como se voltou a fazer show novamente. E a gente acha isso o máximo, alguém incorporar no palco. Eu volto a repetir, não é uma crítica, mas uma observação. Quem assistiu Pinga Fogo, as respostas de Chico Xavier, você vai perceber, se você for um pouco atento, que várias vezes quem responde por ele é Emmanuel. Ele não faz um entortar de boca, uma revirada, não muda a voz nem nada. Não precisa. Para aquele trabalho não precisa. Então basta um começar para que um monte, vaidade e orgulho também quer fazer a mesma coisa. Então mediunidade é para ser exercido lá dentro do centro, lá dentro da sala, e não para subir e estar dando show. Então tenhamos muito cuidado, muito bom senso, muito discernimento. Os espíritos superiores, eles dão mensagem maravilhosa, às vezes a gente sentada e ninguém se apercebe disso. Ninguém se apercebe disso. Então não precisa, não é assim. Depois de havermos exposto a parte filosófica da ciência espírita em O Livro dos Espíritos, damos nesta obra a parte prática, para uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, seja por iniciativa própria, seja para se inteirarem dos fenômenos a que sejam chamados a observar. Então, só aqui ele já deu uma dica. Antes de estudar o Livro dos Médiuns, vá aonde? Olha, dou uma dica. Coloca no teu carro ou coloca no teu ouvido, no transporte coletivo, onde você estiver. Em MP3, o Livro dos Espíritos na voz de Carlos Vereza. Você vai ali ouvindo, começa a ir se inteirando do assunto. Familiaridade, essa é a palavra que eu queria. A familiaridade com o texto, com as respostas dos espíritos, com a sabedoria das respostas. Então o espírita, ele tem que fazer esse movimento. Meus irmãos, não deixa passar um dia sem ouvir algo da doutrina espírita. Escuta uma palestra, entra no canal do YouTube EOS Manaus, faça um estudo no caminho, baixa e vai lá ouvindo. Isso é higiene. Você não escova os dentes? Você não escova os dentes? Você não toma banho? Você não faz alimentação? Todo esse movimento é para cuidar do corpo. E como nós vivemos num mundo onde a vibração desse planeta é densa, a influência espiritual é densa, se eu não mudar o meu padrão mental, fazendo essa higiene através de ouvir uma palestra, de ouvir um estudo, de ouvir o áudio do Vereza lá no Livro dos Espíritos, eu não mudo o meu padrão. Então, o espírita lúcido, sabendo disso, e com o recurso que nós temos hoje, todos os dias escuta, separa um horário, mesmo fazendo o teu trabalho, escuta. Eu faço isso todos os dias, 2 a 3 palestras, fora os estudos. Tudo antes de ir para o YouTube eu tenho que ouvir. Então eu me ouço também. E agora a gente passar o dia todo sem ter feito esse movimento, aí fica difícil. O cão cola mesmo. Todos os dias. É a higiene da alma. Eu não sei para vocês, para mim é um prazer. Adoro pegar o Livro dos Espíritos, da voz do Vereza, e eu fico ali, meu Deus, e eu estou fazendo as coisas, eu não estou parada.
O ouvido está ali, eu estou ali. Ouvi a palestra de um palestrante legal, ouvi o canal. E você fica ali, você muda o seu padrão. Damos nesta obra a parte prática, para uso dos que queiram ocupar-se com as manifestações, seja por iniciativa própria, seja para se inteirarem dos fenômenos a que sejam chamados a observar. Verão aí as dificuldades que podem encontrar e terão também um meio de evitá-las, a dificuldade. Estas duas obras, embora uma seja a continuação da outra, quem que está continuando quem? São independentes até certo ponto. Apesar de ser uma continuidade, o que uma está abordando, a outra não abordou com a mesma profundidade. O livro dos Espíritos é dividido em 4 livros. O primeiro livro, que é da criação. O segundo livro, mundo espiritual. O terceiro livro, as leis morais. O quarto livro, penas e gozos futuros. Aí o que Kardec fez? Ele é um excelente pedagogo. O primeiro livro, que é a criação, ele desenvolveu no livro A Gênese. O segundo livro que retrata, do livro dos Espíritos, que retrata o mundo espiritual, ele desenvolveu o livro dos Médiuns. O terceiro livro, que vai retratar as leis morais, ele desenvolveu em qual livro? O Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto livro, que é Penas e Gozos Futuros, ele desenvolveu com o Céu e o Inferno. Foi de uma pedagogia perfeita. Então, se eu quero estudar mediunidade, eu tenho que me ater ao segundo livro, de O Livro dos Espíritos, e fazer um gancho com a obra do Livro dos Médiuns. E aí eu quero exemplo, aí eu vou pegar a série André Luiz. Eu consigo fechar. Segunda parte do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, eu começo a fazer um link com a obra de André Luiz, que retrata mediunidade. Missionário da Luz e Os Mensageiros é mediunidade. Então, gente, para que eu não me torne marionete de espírito brincalhão e zombeteiro, para que eu não venha me fascinar com o trabalho mediúnico, eu tenho que estudar seriamente. Senão, eu vou cair. Vou desencarnar e ainda vou ter que prestar conta do que fiz. Diremos, porém, a quem desejar ocupar-se seriamente da matéria, que primeiro leia o Livro dos Espíritos, porque contém princípios fundamentais, sem os quais talvez seja difícil a compreensão de algumas partes desta obra. Ficou claro isso? Então, quem não estudou, por favor, estude. Importantes melhorias foram introduzidas na segunda edição, muito mais completa do que a primeira. Foi corrigida com especial cuidado pelos espíritos, que lhe acrescentaram grande número de notas e instruções do mais alto interesse. Como eles reviram tudo, aprovando-a ou modificando-a à vontade, pode-se dizer que ela é, em grande parte, obra deles, porque a sua intervenção não se limitou a alguns artigos que assinaram. Só indicamos os nomes quando isso nos pareceu necessário para assinalar que algumas citações um tanto extensas procederam deles textualmente. A não ser assim, teríamos de citá-los quase que em todas as páginas, especialmente em seguida a todas as respostas dadas às perguntas que lhe foram feitas, providência que julgamos inútil. E se você for colocar o nome em todos, mas o Livro dos Espíritos, verdadeiramente, o Livro dos Médiuns, todas as obras básicas, houve uma assessoria do mundo espiritual tamanha. Nós estamos falando de uma terceira revelação. Não tem, gente, não tem livro dessa capacidade aqui na Terra, não tem nenhum escritor. Porque ali eu tenho Fenelon, Swedenborg,
São Luís, João, Sócrates, Platão, Fênelon, Erasto, Espírito de verdade, João Evangelista. Eu leio aquilo de, meu Deus, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Quem me dá essa resposta? Na consciência. Não é quem é Deus, o que é Deus. Já entendendo que Deus não é um ser humano. Quem é Deus? É Antônio, é fulano, é cicrano? O que é Deus? O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Não tem, gente. Quando você vai estudar o terceiro livro, que vai retratar as leis morais, você fica impressionado. Então, se é para ler, eu quero ler livro mesmo. Em tais assuntos, como se sabe, os nomes têm pouca importância. E realmente, espírito não liga para nome. O que importa é o conteúdo. Então, no início do nosso movimento espírita, quando nós tínhamos assim o Dr. Bezerra de Menezes, quando ele começou a escrever os artigos sobre a doutrina espírita, ele não assinava o nome, ele assinava um pseudônimo. Por quê? Porque os espíritas do século passado, eles tinham a consciência que nós não podemos usar a doutrina espírita para promover o nosso nome. E isso nós nos perdemos. Não havia idolatria como hoje nós temos. Então, esse cuidado nós perdemos. Então, o nome pouco importa. O essencial é que o conjunto do trabalho corresponda aos objetivos a que nos propusemos. O acolhimento dado à primeira edição, embora imperfeita, faz-nos esperar que a presente seja considerada pelo menos com a mesma benevolência. Como lhe acrescentamos muitas coisas e muitos capítulos inteiros, suprimimos alguns artigos que ficariam em duplicata, entre outras o que tratava da escala espírita, que já se encontra em O Livro dos Espíritos. Suprimimos igualmente do vocabulário espírita o que não se ajustava bem ao plano desta obra, substituindo vantajosamente o que foi excluído por coisas mais práticas. Esse vocabulário, além do mais, não estava completo, sendo nossa intenção publicá-lo mais tarde, em separado, sob o formato de um pequeno dicionário da filosofia espírita. Conservamos, porque aquilo que ele fala lá em O Livro dos Espíritos, para uma nova doutrina, novas palavras, novos termos. Então, a palavra reencarnação foi criada por quem? Kardec. Então, alguém vai dizer assim, mas não tem a palavra, não tem falando sobre reencarnação na Bíblia. Claro que não tem, meu filho. A palavra foi criada no século XIX. O fenômeno sempre existiu. A palavra foi criada no século XIX. Perispírito. Espiritismo. Pois eu não posso dizer, eu sou kardecista. Pelo amor de Deus, não fala isso. Se tu falar, tu diz que tu não faz parte do EOS. Porque na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec dá essa informação, diz, todo aquele que se predispõe a estudar essa doutrina seriamente, deverá ser chamado de espírita ou espiritista. Espiritualismo, todas as religiões são espiritualistas. Então eu sou espírita ou espiritista, mas kardecista não. Nós não somos seguidores de Kardec, tá? Então, conservamos nesta edição apenas as palavras novas ou especiais relativas ao assunto da mediunidade com o qual nos ocupamos. Então, eu me recordo que o primeiro curso de mediunidade que nós realizamos, tinha um irmão que ele ainda não tinha se decidido muito bem, né? Aí ele olhou e disse, posso fazer uma pergunta? Eu disse, claro, sala lotada. Os mortinhos, eles
repete que eu não entendi. Não, os mortinhos, eu digo, meu irmão, se tu queres estudar essa doutrina, o primeiro movimento tenha respeito ao falar com os nossos irmãos desencarnados. Então fale espíritos. Obviamente que ele não voltou mais. Mas é aquilo que eu digo, não faz falta. Porque se você já começa nesse tom, debochando, aonde que você vai chegar? E eu acho que foi bom esse corte, porque ele decidiu qual era o mundo dele. Mas aqui não, aqui nós temos que estudar e com respeito e seriamente. Foi bom o estudo? Alguma dúvida sobre o Livro dos Médiuns? Nós finalizamos a introdução. Aí a próxima semana já vamos